boa noite a todos vocês, mais uma vez aqui reunidos para a nossa reunião mediúnica. Que essa quinta-feira, que essa noite possa ser de muita paz, de muita esperança, de muita alegria e que a gente possa recarregar as nossas energias, as nossas baterias, para a gente poder aí tocando o nosso barquinho, né? Então sejam todos muito bem-vindos, um beijo a todo mundo que está aí se confraternizando no chat e que possamos aí passar momentos bons, momentos prazerosos aqui juntos, né? Boa noite a todos, com muito carinho que estamos aqui em mais uma quinta-feira junto de vocês. Queria primeiramente agradecer a nossa irmã Márcia por mais uma participação nas reuniões, espíritas que ela fez na semana passada. Foi muito bom, muito obrigado, Márcia, de coração. E você sabe que você é bem-vinda a essa equipe e a gente vai realizar mais vezes, né? Não só com você, como com a Meg, como outros aí que também estão dispostos a fazer a reunião mediúnica. Muito obrigado de coração mais uma vez, Márcia. Muito bem, então vamos aproveitando esses minutinhos que antecedem a reunião para que a gente possa pegar o nosso copo d'água, separarmos as águas para serem fluidificadas, aquelas que vão ser tomadas agora, aquelas que vão ficar para a semana, que a gente possa ir chegando aí com tranquilidade, em paz, serenos, que possamos ir nos acomodando, aonde quer que nós estejamos, em casa, no trabalho, aqueles que estão ouvindo depois do horário, né, que não estão acompanhando no horário das 8, mas que utilizam a palestra, utilizam as falas que são ditas aqui, toda a reunião mediúnica, para aquela tranquilidade, para dar aquela força, aquele sossego para a alma, né? Então todos vocês também que se sintam acolhidos com as palavras que a gente vai ler aqui do Evangelho de Jesus, com as reflexões que serão feitas, né? Então, com muita tranquilidade, a gente vai passar aqui, antes de começar também, alguns recadinhos para vocês. O primeiro deles diz respeito à questão da Covid, né? Que infelizmente a gente está aí vivenciando um novo surto de casos. Acho que não é só em São Paulo, pelo que parece, é no Brasil inteiro aí, nas grandes capitais. Então, assim, pessoal, a nossa casa vai continuar aberta, não vamos fechar, porém, né, a gente vai ter que intensificar os nossos protocolos aí de segurança para que todo mundo possa frequentar, tomar o seu passe, possa estar lá na casa de uma forma segura. Então, lembrando sempre o uso de máscaras, a higienização das mãos, o álcool em gel, e para todos aqueles que estiverem com qualquer sintoma gripal, que estiverem com outros sintomas que às vezes não gripais, mas que possam remeter aí a Covid, a gente pede que, por favor, façam os seus trabalhos, façam os seus à distância, os seus tratamentos, se porventura tiver em tratamento. Se for lá para tomar passe, liga pra gente, pede que a gente coloque o nome na vibração. Você não vai deixar de ser atendido, né? Aqueles também que mesmo estando bem, mas que não estiverem seguros o suficiente para ir lá na casa, não há problema nenhum. E estão em tratamento, passa o nome pra gente, avisa, olha, eu não vou poder ir, a gente avisa o dirigente e o tratamento vai ser feito à distância. Lembrando que na mesma hora em que é feito lá na casa, você que vai fazer a distância tem que estar no local da sua residência ou no local em que você enviou como endereço para nós, e você vai estar lá com o seu copo de água, num quarto, na sala, mas com tranquilidade, sem televisão, sem rádio, sem celular, né? Se concentrando, é como se você estivesse lá no centro. Faça as suas orações, as suas preces, e você com certeza estará recebendo da mesma forma como se estivesse lá no centro, né? O que mais?
Bom, vamos falar dos cursos. O curso que a gente tem de às terças-feiras, às 20 horas, vai encerrar esse ano agora em novembro, tá? No dia 29 de novembro, a última terça-feira do mês, a gente vai fazer o encerramento do curso, retornando lá em dezembro. Não tem a data correta ainda, mas depois a gente informa vocês. A terça-feira em dezembro que vai voltar o curso. Então, o estudo do livro, né, nos domínios da mediunidade, esse ano vai encerrar no dia 29 do 11, voltando no meado de janeiro, tá? Em 2023 continuaremos com os estudos do livro. Ok. E a casa, já para passar uma agenda para vocês, a casa continuará o seu trabalho até o dia 17 de dezembro. Dia 17 de dezembro é um sábado e esse vai ser o último dia em que a casa vai estar aberta em 2022. Sábado, dia 17 de dezembro. Ou seja, você que quer ir lá tomar passe, você que está fazendo seu tratamento, pode ir nesse sábado, dia 17 de dezembro, que estará funcionando. E aí sim, nós vamos fechar, ou seja, dia 18 de dezembro, domingo, ela já estará fechada e reabrirá somente em janeiro, no dia 9 de janeiro de 2023. É uma segunda-feira, tá bom? Então, depois a gente vai voltar a falar, a gente vai repetir, mas para que vocês já saibam como é que vai ficar aí o nosso calendário, tá certo? O que mais, Marco? Lembrando que temos o curso esse final de semana do pessoal lá de Miami, né? Entrando ao meio-dia na sala, abertura, meio-dia e 15 já começam as perguntas, discussões já a respeito do tema e nos alongando aí, estendendo até a 1h30. Quem quiser estar convidado será muito bem-vindo, tá bom? Bom, então, passados esses recados, vamos todos serenando nossos corações, as nossas emoções, vamos elevando nosso pensamento a Deus, para que nós possamos entrar em perfeita harmonia e comunicação com a espiritualidade maior, para que possamos receber esses fluidos que eles derramam sobre nós, para que nós possamos ter restaurado o nosso corpo espiritual principalmente, e a nossa mente em paz. Nós vamos agora nos prostrando de joelhos aos pés de Jesus Cristo, nosso Senhor, e pedindo que Ele encaminhe essa nossa prece através de seus mensageiros, seus anjos divinos, até Deus, o nosso Pai. E nós vamos dizendo: Pai nosso. Será inútil dizer Pai Nosso se em minha vida não ajo como filho de Deus, fechando meu coração ao amor. Será inútil dizer que estais nos céus, se os meus valores são representados pelos bens da terra. Será inútil dizer santificado seja o vosso nome, se penso apenas em ser cristão por medo, superstição, comodismo. Será inútil dizer venha a nós o vosso reino, se acho tão sedutora a vida aqui, cheia de supérfluos e futilidades. Será inútil dizer seja feita a vossa vontade, se no fundo o desejo mesmo é que todos os meus desejos se realizem. Será inútil dizer o pão nosso de cada dia nos dai hoje, se eu prefiro acumular riquezas, desprezando os meus irmãos que passam por tantas privações. Será inútil dizer perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, se eu não me importo em ferir, injustiçar, oprimir, magoar muitos que atravessam o meu caminho. Será inútil dizer e não nos deixeis cair em tentação, se eu escolho, muitas vezes ainda,
o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho de Deus. Será inútil dizer: livrai-nos do mal, se por minha própria vontade procuro os prazeres materiais e tudo que é proibido ainda me seduz. Também será inútil dizer amém, porque sabendo que sou assim, continuo me omitindo e pouco, às vezes nada fazendo para me modificar. E assim, com essas palavras, com essa prece de reflexão do Pai Nosso, nós vamos passando a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos abrir ao acaso, e eu peço ao Marco para que ele abra para nós a leitura de hoje. Do capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Sempre, né? Trabalhadores da última hora somos nós. Os Obreiros do Senhor. Espírito da Verdade, Paris, 1862. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse, movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Mas infelizes os que por suas dissensões houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Nessa hora clamarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, se não tivestes piedade de vossos irmãos? Se vos recusastes a lhes estender as mãos, e se esmagastes o fraco em vez de o socorrer? Por que pedis graça, se procurastes a recompensa nos prazeres da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes então a vossa recompensa, de acordo com a vossa vontade, ou seja, nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensa na terra. Deus faz, neste momento, a enumeração dos seus servidores fiéis e já marcou pelos seus dedos que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Porque é a esses que não recuaram diante de sua tarefa que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Meus irmãos, aqui ele fala muito na obra do Senhor. Então é muito importante que a gente coloque da seguinte forma: a obra não pertence a nenhum de nós. A obra não é do Espiritismo, a obra não é desta ou daquela pessoa, a obra não é nossa, a obra é do Senhor. A gente, quando nasce, quando a gente vem para a Terra, na nossa condição já, que não é mais de seres primitivos, mas já num planeta de provas e expiações, já caminhamos. A gente nasce e a gente traz aqui como se fosse um contrato de trabalho. A gente combinou com o pessoal lá em cima como é que ia ser a nossa jornada aqui na Terra. Tudo aquilo que a gente se comprometeu a fazer. Esse contrato, que eu estou brincando aqui como contrato de trabalho, é aquilo que foi definido para nós dentro do nosso planejamento reencarnatório. Dentro desse planejamento, a gente tem coisas a cumprir, a gente se comprometeu com aquilo. E o que acontece através do véu do esquecimento, né? A gente chega aqui na Terra e ainda aquela nossa porção mais materializada, né? Menos espiritualizada, ela fala muito alto para nós. Então,
como a gente leu aqui no Pai Nosso conscientizado, muitas coisas nos seduzem, muitas frivolidades, muitas supérfluos nos atraem, o materialismo nos atrai e rouba aquilo que a gente tem de mais precioso, que é o nosso tempo. Então, quando a gente é chamado muitas vezes ao estudo, ao trabalho, ao aprimoramento daquilo que é eterno, que é o nosso espírito, é o espírito, é a alma, aquilo que sobrepõe-se ao corpo e que vai passar de encarnação em encarnação, e é o espírito que é a sua essência, a nossa essência, é que vai evoluir e transcender por todos esses mundos. Nós esquecemos disso e nos dedicamos mais a atender às necessidades materiais. Não que elas não sejam justas, elas são. Mas aquele contrato muitas vezes fica esquecido. E às vezes a gente não quer se comprometer. Não quer se comprometer com o trabalho na caridade, com o trabalho em relação ao próximo, com o trabalho na casa espírita ou em qualquer outra casa de caridade. A gente esquece do que a gente veio fazer aqui. E a gente, de forma ainda muito egoísta, pensa só na gente. Então, a gente pensando só na gente, a gente acaba deixando ainda as nossas, não as nossas virtudes, mas infelizmente os nossos defeitos se sobreporem e tomarem conta às vezes da situação, desviando a gente às vezes de um caminho que já estava traçado. Ou seja, os nossos melindres, a nossa vaidade, o nosso orgulho, porque todos temos, irmãos, todos temos. Vai dizer que não é mentira. Pior ainda quem acha que não tem, porque ainda não conseguiu sequer se olhar efetivamente como é, porque nós temos esses resquícios, uns mais, outros menos, mas ainda faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso estágio de evolução. Então somos sim ainda pequeninos. Somos vaidosos, somos orgulhosos, somos melindrados. E o que essa passagem aqui do Evangelho quer dizer para nós é que a gente não pode deixar que esses melindres, que essa nossa vaidade, que essa nossa forma de ser às vezes tão pequenininha ainda, ela impeça a obra do Senhor. Muitas vezes a gente vai estar em grupos que às vezes não são os mais confortáveis para nós. Muitas vezes tem um irmão difícil no nosso caminho. Muitas vezes a gente tem que se colocar e às vezes os irmãos se melindram com muita coisa. Não é fácil para ninguém. E assim, o que acontece é que a gente não pode interromper o trabalho, porque aquele que interrompe o trabalho, ele sempre vai ter uma desculpa. Então, essa casa eu não fico porque aqui fulano me falou não sei o que lá, vai para outra. Na outra também não fica porque lá aconteceu tal e tal situação, aí caminha para outra, e assim vai. E o que acontece? O trabalho segue, porque outros trabalhadores farão ali a sua parte. A obra do Senhor seguirá, mas aquele que se perdeu nessa jornada é o mais prejudicado. Porque ele prejudicou a si mesmo, porque ele interrompeu aquilo que ele deveria estar fazendo, seja por que motivo for. E porque razões, meus irmãos, a gente sempre consegue encontrar. Nós somos mestres em buscarmos e criarmos desculpas, né, para os nossos atos. Não, eu faço isso porque agora eu não tenho tempo, depois lá na frente eu vou fazer porque não sei o que lá. Agora, nesse momento da minha vida, não sei o que lá. Sempre a gente tem alguma desculpa para dar, não é? Para justificar as nossas condutas, em vez da gente pôr a mão na consciência. Então, uma vez eu ouvi dizer assim que aquele que não quer fazer, ele arruma uma desculpa. E aquele que quer realmente fazer, ele sempre arruma um tempinho, arruma um jeito de fazer. Então, não são os fatores externos que, na maioria das vezes, impedem que a gente trabalhe e coloque em mãos a obra na seara do Senhor, mas somos nós mesmos. É a nossa vontade, é o nosso livre-arbítrio. Por isso, meus irmãos, se a gente quer chegar do lado de lá e ter galgado alguma coisinha para frente, façamos agora, utilizando aquilo que nós temos de melhor, que é o nosso tempo.
e as ferramentas que são favoráveis agora para o engrandecimento da obra do Senhor e, consequentemente, das nossas próprias almas e virtudes. E é isso que eu entendo da lição de hoje. Fica para reflexão. Né? Nós chegamos agora àquele momento do passe, do relaxamento. Então eu convido a todos que sentem relaxado, que relaxe seus pés, suas mãos, né, a cabeça, o tronco, fazendo aquele exercício de respiração, inspirando, enchendo os pulmões de ar e expirando, renovando assim todas as energias que estão conosco, dissipando todas aquelas que não nos pertencem, que sai de nós tudo aquilo que não nos faz bem. E ao inspirarmos, que coloquemos dentro de nós todas as bênçãos, todas as luzes. E vamos rogando ao Espírito de paz que descei sobre cada um de nós e que nos envolva, que preenchei os nossos pensamentos de paz e espírito de harmonia. Não deixei surgir em nós pensamentos agressivos, nem sentimentos de ansiedade, tristeza ou ódio. Que possa ser expulso da minha mente, das nossas mentes e dos nossos corações todos os pensamentos e sentimentos sombrios. Da mesma forma que a brisa matinal, surgindo com os primeiros raios do sol, dissipam completamente a neblina formada durante a noite. Atendei, Senhor, essa nossa solicitação e que nós possamos estar equilibrados tanto no corpo físico como no corpo espiritual. E vamos agradecendo a Deus através da prece de Cáritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma maneira alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santíssima imagem. E vamos ainda mantendo nossos pensamentos elevados e rogando
a todos os bons espíritos que estão conosco, que nesse momento possam fluidificar, magnetizar as águas que colocamos aqui e agora. Que possam transmitir energias salutares do fluido cósmico universal para o nosso equilíbrio psíquico e físico. Que as moléculas das águas sejam convenientemente transformadas para a cura dos doentes, para as bênçãos das crianças, dos idosos e gestantes, e para o refazimento espiritual de todos nós. Que este santo momento inspire a todos nós tornarmos mais humildes, caridosos e fraternos uns com os outros. E assim, vamos agradecendo a toda a espiritualidade de luz, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai eterno, nosso Pai de amor. Essas águas fluidificadas, então, possam trazer tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso bem-estar. E que assim seja, meus amigos. E dessa forma, sempre com o pensamento elevado, com o coração puro, longe de nós pensamentos tristes, angústia, tristeza, derrota, que possamos nos banhar na alegria do Cristo, no amor, na certeza de que existe um Pai que olha por nós, na certeza de que as coisas não são mera casualidade, que não vivemos eventos aleatórios, mas que nós vivemos na certeza de que existe um propósito, um objetivo para todos nós, traçados lindamente pelas mãos do Pai. E assim, nós vamos buscando fazer a nossa parte através das vibrações. Nesse momento, Senhor, recebe as nossas vibrações de amor, de paz e de saúde, para que elas possam ser enviadas a todos aqueles nossos irmãos que sofrem, Senhor, principalmente aqueles que sofrem os males do corpo, aqueles que estão em hospitais, aqueles que estão em agonia, aqueles que têm muitas dores, todas aquelas pessoas, Senhor, que estão pelas ruas, em suas casas, em orfanatos, em asilos, em clínicas, em centros de recuperação, todos aqueles, Senhor, que tenham males físicos, que nesse momento possam ser abençoados, possam ser assistidos pelas equipes do Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros espíritos abnegados e dedicados ao bem. Senhor meu Pai, nós rogamos da mesma forma por todos os nossos irmãos que padecem, mas não dos males físicos e sim dos espirituais, que eles possam ser confortados neste momento. Meu Pai, que as dores da alma possam ser agora dissipadas, que todos possam se libertar das angústias, da depressão, daquela sensação de não saber para onde ir, das incertezas. Senhor meu Pai, Maria, nossa Mãe amantíssima, que possa cobrir com seu manto azulino a todos estes irmãos que padecem moralmente, todos aqueles que se perdem na culpa, no medo, todos aqueles, Senhor, que se encontram no cárcere espiritual. Nesse momento, nós pedimos pelas crianças, por todas elas, e em
em especial por aquelas que são abandonadas, que se encontram nas ruas e que são vítimas da violência. Senhor meu Pai, neste momento, nós rogamos a vós por toda a nossa família, por todos os entes queridos que compartilham essa jornada terrena conosco, com especial carinho por todos aqueles que já se foram para a pátria espiritual, por aqueles que nos antecederam, por aqueles também, meu Pai, que ainda virão. Nós rogamos, Senhor, pelos nossos amigos, por aqueles que compõem a nossa família espiritual, por aqueles que estão conosco, ligados a nós, pelos objetivos, pelas crenças, por aqueles a quem nós nos apoiamos, que nos dão a mão. Meu Pai, em especial, por todos os frequentadores, trabalhadores, médiuns, pacientes do plano material e espiritual, ligados ao CETRELV, por sua cúpula espiritual e protetora, por Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, incansável servidor da Seara do Cristo, pelo nosso querido irmão Melo, que todos eles possam olhar por nós, nos assistir, nos confortar e se alegrarem também das nossas conquistas. Senhor meu Pai, deixo agora aqui para todos nós uma vibração em branco, que será destinada àquilo que cada um dos nossos irmãos neste momento estiver pensando. Que ela possa ser encaminhada a diferentes locais que estão no pensamento e no coração dos nossos irmãos. Que cada um tenha fé naquilo por que está vibrando e que com certeza o irmão ou os irmãos serão agraciados. E finalmente, Senhor, nós vibramos pelo mentor individual de cada um de nós e por nós mesmos, Senhor, para que tenhamos sempre fé, coragem, saúde e discernimento no nosso livre-arbítrio. Que assim seja. E assim nós vamos chegando ao final de mais esta reunião mediúnica, agradecendo a espiritualidade por tudo aquilo que nos foi ensinado no dia de hoje, por tudo aquilo que nos foi ofertado, por todas as bênçãos, todas essas emanações de carinho, de amor. Então vamos cerrando nossos olhos e agradecendo a nossa Mãe Maria, que também esteve conosco nesse momento, nos abençoando e sempre rogando por nós. Então vamos dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nosso irmão Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E mais uma vez, muito obrigado a vocês por mais esta noite de confraternização, por mais essa noite de comunhão com vocês e com a espiritualidade. Que nós possamos nos encontrar na próxima semana. Um beijo no coração de cada um. Um beijo a todos vocês, que tenham um ótimo finalzinho aí de semana e se cuidem todos.